Olá, tudo bem? Está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos ver quais são os destaques desta edição. Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo debate com especialistas e familiares a importância das rodas de conversa no tratamento dos autistas. Homenagem, Câmara concede título de cidadão joseense ao engenheiro Manuel de Oliveira e medalha Cassiano Ricardo ao Instituto Em Voz. Manuel é um dos fundadores do Instituto, que apoia a educação e a tecnologia. Ainda sobre homenagens, Legislativo também concedeu o título de cidadão joseense ao pastor André Samuel Câmara pelos trabalhos sociais e de evangelização realizados na cidade. Confira os debates que marcaram a sessão da terça-feira no nosso resumo da sessão. E solidariedade em alta, mês de junho valoriza os doadores de sangue e abriga a campanha Junho Vermelho para incentivar as doações nos meses mais frios. Ainda vamos exibir uma série especial com 4 reportagens em função da Semana do Meio Ambiente. Vamos falar de consciência, gestão de resíduos, leis e importância das nossas nascentes. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora eu te convido para acompanhar como foi a sessão da terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público durante os trabalhos em plenário. Confira! Na 34ª sessão do ano, os vereadores apreciaram e fizeram a leitura de diversos documentos. A maior parte formada por indicações e requerimentos pautados no interesse público. Eram solicitações para limpezas de rua, reparos em calçadas, podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco, além de rondas policiais em diversos bairros. Alguns requerimentos também pediam agilidade no atendimento à saúde para a população. Já no Pinga Fogo, os principais temas discutidos pelos vereadores foram fiscalização, saúde, mobilidade, esporte e educação. O primeiro orador, o vereador Juvenil Silvério, apresentou uma nota de repúdio a um ato de vandalismo em uma capela da cidade de Igaratá. Juvenil considerou a situação como um afronte e pediu mais respeito à religião e à espiritualidade do próximo. O parlamentar também citou ações sociais do município junto à comunidade, fruto de um projeto da prefeitura. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas apresentou um vídeo em que acompanhava o andamento de uma obra de manutenção pública na Zona Norte. O parlamentar também cobrou outras ações para a região, que são pedidos da comunidade. Roberto Chagas ainda mencionou sobre uma visita partidária à Assembleia do Estado. E a greve dos coletores de lixo foi o tema abordado pela vereadora Amélia Naomi. Segundo a parlamentar, ela e outros vereadores oficializaram um documento para que a Procuradoria-Geral do Trabalho intermediasse um diálogo entre o sindicato e a empresa. Amélia também cobrou melhorias de condições para a categoria. Outro tema abordado foi a audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, realizada na Câmara. Levantando o assunto da saúde, o vereador Dr. José Cláudio debateu sobre o novo piso salarial da enfermagem e a publicação de uma portaria que prevê envio de verba a São José dos Campos para cumprir a determinação do novo piso. Dr. José Cláudio mencionou sobre um requerimento que solicita informações à Prefeitura sobre como irá administrar a verba. O parlamentar também comentou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ainda sobre o novo piso da enfermagem, o vereador Fernando Petit também cobrou que o piso fosse efetivado em São José e mencionou que está cobrando do poder público celeridade nesse processo. Ainda no foco da saúde, o parlamentar informou sobre um projeto da própria autoria aprovado na Câmara que prevê campanhas para incentivar o teste do pezinho. Já na área da inclusão, Petit falou sobre uma reunião na Câmara que vai tratar sobre as rodas de conversa no tratamento dos autistas. Outro orador, o vereador Renato Santiago, exibiu um vídeo no qual anunciou obras de mobilidade na Avenida Lineu de Moura para facilitar o acesso à Via Oeste. Segundo o parlamentar, a medida é uma cobrança da comunidade que vai diminuir o congestionamento e ajudar a organizar melhor o trânsito. Já o vereador Robertinho da Padaria falou sobre educação. O parlamentar destacou o nível de aprovação dos servidores da comunidade para a rede de ensino municipal, que atingiu 90%. Segundo Robertinho, fatores como infraestrutura, capacitação dos professores e o programa Educação 5.0 corroboraram para o resultado.
Também na tribuna, a vereadora Dulce Rita reclamou de ciclofaixas construídas próximas a estabelecimentos comerciais, estacionamentos e pontos de circulação de pessoas que têm causado riscos entre ciclistas e pedestres. Em um vídeo, o morador reclamava da situação. A vereadora também pediu obras de mobilidade e infraestrutura na cidade. E o vereador Zé Luiz abordou a cerimônia proposta por ele, que concedeu honrarias ao Instituto Invoz e ao engenheiro Manuel de Oliveira, responsável por diversos trabalhos no setor aeroespacial. Zé Luiz também comentou sobre uma nova base do SAMU para a região norte e sobre ações sociais realizadas pelo município junto à comunidade. Abordando destaques no esporte, o vereador Marcão da Academia parabenizou a judoca joseense Sara Rezende pela conquista da vaga para os Jogos Pan-Americanos no Peru. Marcão também homenageou atletas da cidade que atuam no ciclismo e vôlei de praia. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala de inclusão aqui no Semana. Em uma nova reunião da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo, os vereadores membros debateram com pais e especialistas sobre as chamadas rodas de conversa no acolhimento dos autistas. A proposta é que pais e toda a rede de apoio tenham um canal de diálogo aberto para debater o desenvolvimento, as individualidades e a resposta ao tratamento de cada indivíduo. Esse tema pode virar até um projeto de lei na cidade. A Câmara de São José dos Campos recebeu a presidente da Rede de Mães Inclusiva de Campinas, psicólogas e representantes de diversas áreas para debater o transtorno do espectro autista. Organizada pela Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, o evento reuniu vereadores, mães e pais de autistas e a comunidade em geral em prol de um melhor acolhimento das pessoas com TEA. A palestrante e presidente da Rede de Mães Inclusivas, Maria Luísa da Silva, explicou a importância e o objetivo do evento. É um exemplo vivo, um exemplo claro de que dá para fazer a inclusão, né? Só precisa ter pessoas capacitadas, pessoas que tenham disponibilidade para acolher essas famílias, para abraçar essa causa e colocar tudo em prática. Trabalhar políticas públicas efetivas, né? Fazer a coisa realmente sair do papel, sair das gavetas e se tornar uma real inclusão. Educação, saúde e inclusão foram os temas levantados na reunião que durou cerca de 3 horas no auditório Mário Covas. Durante o evento, mães de filhos autistas compartilharam um pouco sobre a experiência e dificuldades do processo pedagógico inclusivo nas escolas. Ele não pode ficar sem um auxiliar, né? Porque o ritmo dele é diferente de outros adolescentes, não é igual, né? Porque ele tem que escrever, aí o professor apaga, tem aluno que não respeita ele. O dele é verbal e não verbal. Às vezes, quando eu vou sair com ele, eu tenho que, às vezes, falar por ele, quando eu vou no médico, porque eu não sei se ele sente dor, a gente não, entendeu? É difícil conversar com ele, é muito complicado conversar com ele. Que ele tem uma pessoa que ele escolhe, né, para conversar. O vereador Fernando Petit, membro da Frente de Apoio à Pessoa com Autismo, destacou que o evento é uma forma de dar voz às famílias de autistas. A roda de conversa é muito importante, é uma ação importantíssima na inclusão. Ela serve para aproximar os pais das escolas, dos profissionais, dos professores e, consequentemente, os professores conhecerem mais os alunos autistas e também com deficiências, com outras deficiências. Então, é uma ação que tem que ser bem estruturada, né, de uma ideia muito simples, né, um projeto muito simples, que a gente vê rodas de conversas em diversos segmentos, em diversos assuntos, que ajuda as pessoas na oralidade, os alunos vão aprender também, né, ter uma se comunicar com mais facilidade, aproximar, ganhar confiança do professor, então é fundamental. E ainda no tema da inclusão, vereadores fizeram uma visita à nova sede do GAIA, o Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista. O novo prédio tem 4.000 metros quadrados de área construída e já se torna mais uma referência na cidade no acolhimento às pessoas com autismo. O GAIA de São José dos Campos está de casa nova. A expectativa é que o prédio de 4.000 metros quadrados possa atender 150 crianças autistas em diversas atividades inclusivas. O projeto recebeu o apoio dos vereadores da Frente Parlamentar do Autismo que visitaram a nova sede. Eles foram recebidos pela fundadora e diretora-presidente do GAIA, que promoveu uma reunião para apresentar como será realizado o trabalho de acolhimento aos autistas. Mas é um primeiro passo e a gente tem que celebrar. Eu garanto a você que 150 famílias estão muito felizes desse primeiro passo ter dado. Agora a gente tem que
trazer a felicidade e a alegria para muitas outras famílias, e é para isso que a gente está. E os vereadores, eles têm um papel essencial, até porque eu creio que o autismo e a questão da saúde, assim como da educação, é uma questão apartidária. Está acima dos meus gostos, das minhas preferências, da minha ideologia. Está acima de tudo, é uma questão humanitária. Primeiramente, estou muito feliz de estar no Gaia, né? Uma construção, né, num espaço de 4.400 metros quadrados. A gente vê que é bem ambientado para as crianças autistas e com profissionais, né? Uma equipe técnica muito grande. A gente fica muito feliz porque pela frente parlamentar a gente vê a falta de alguns profissionais da rede pública, mas quando a gente encontra, né, no Gaia não tendo esse problema, a gente fica aliviado. O prédio vai abrigar as futuras instalações dos projetos e capacitações do Gaia, nas áreas de assistência social, clínica, educação, esporte, cultura e empregabilidade. O terreno foi cedido pela Prefeitura Municipal, que aprovou na Câmara um projeto que garantia a doação da área. Agora pronto, os vereadores puderam conhecer as 21 salas de atendimento que ganharam nomes de pessoas que colaboraram com a instituição. Elas vão abrigar um serviço integrado e individualizado de tratamento que deve começar a ser oferecido a partir do dia 19 de junho. A ala da saúde da nossa instituição teve um primeiro convênio firmado com a Secretaria de Saúde, um convênio que foi encomendado. Para este convênio, nós separamos 21 salas de atendimento, para que as crianças de 0 a 6 anos de idade possam receber atendimentos na área da medicina especializada, em neuropediatria e psiquiatria infantil, e também de 4 áreas do saber: psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Além das crianças com autismo, familiares também poderão contar com os atendimentos especializados. A expectativa é atender 500 pessoas por mês, com a possibilidade de ampliar o grupo etário. A gente pretende estender a partir dos 7 aos 17 anos, num segundo momento, e, num terceiro momento, mais a longo prazo, ampliar para o restante das idades, né? Então, a ideia é, de fato, promover e dar uma assistência de alto nível para que essa criança, esse indivíduo com TEA, possa realmente ter autonomia e independência. O Gaia é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em 2005. Com a nova sede, a entidade espera crescer ainda mais, servindo como referência no acolhimento de crianças e jovens com autismo. A vida das pessoas é muito difícil. A dos autistas por própria rejeição, pela incompreensão da sociedade e das mães, né? As mães têm um trabalho que é uma coisa assim comovente, muito sacrificante, e aqui dentro também vai dar apoio a essas mães, que é muito importante, que essas mães precisam tanto de cuidado quanto dessas crianças. E hoje aqui, entendendo que a prefeitura, fazendo esse investimento, ela amplia o tipo de serviço, né, de várias especialidades, tanto na área de saúde, no apoio social, com as famílias, com o indivíduo com autismo. A gente vê que é uma instituição que ela merece ser mais investida. E aí, trabalhando junto ao poder público, ao executivo, a Câmara Municipal, nos seus projetos de lei, principalmente da LDO, na LOA, no PPA, que a gente consegue direcionar investimento para ampliar cada vez mais o investimento no tratamento da pessoa com autismo. A nossa frente parlamentar, eu acho que ela está pontuando vários aspectos importantes. Por exemplo, aqui nós vimos a sala, o apoio de várias empresas, né? Eu acho que nós estamos, para dar o salto de qualidade na comissão, de pontuar a empregabilidade, né? Que são os adolescentes que passaram lá atrás pela entidade, que hoje estão aí, e nós precisamos dar essa resposta, né? Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com diversas ações pela cidade. Pela importância da data, nós também preparamos uma série especial de reportagens sobre o assunto que eu te convido para acompanhar. Na nossa primeira matéria, vamos te explicar por que cuidar do meio ambiente é tão importante e quais ações podemos fazer no dia a dia para tornar o mundo mais sustentável. Roda o VT.
Jogar o lixo no lixo, fechar a torneira da pia enquanto escova os dentes, ações tão comuns, mas que, se praticadas de maneira efetiva, têm um impacto enorme na sustentabilidade. E quando esse hábito é ensinado desde pequeno e levado para a vida adulta, aí sim estamos preparando um futuro melhor. É o que este projeto vem fazendo com crianças, adolescentes e adultos na cidade. A proposta é ensinar que todos somos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. Então a gente chega em espaços públicos como o CRAS, a Fundaz ou então escolas e a gente faz um workshop, conversa, olha o espaço e a partir desse primeiro encontro a gente formaliza um curso de 8 encontros. E aí trabalhando compostagem, trabalhando plantio, falando de resíduo sólido, falando de poluição, né, São vários temas relacionados, né? E entre eles os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, o projeto atende cerca de 600 jovens entre 8 e 18 anos e também abrange toda a comunidade. Aqui, os jovens se tornam um agente multiplicador capaz de transformar na prática nossa relação com o meio ambiente. Quando a gente chega nas escolas, a gente faz uma rodada de perguntas sobre quem tem mais contato, se alguém tem na família um avô, um tio, alguma pessoa que já teve contato com plantio, com agricultura, ou que veio de área rural. E aí a gente entende que eles já têm uma bagagem, né? Eles já conhecem algumas plantas, eles já têm alguma informação que a gente aproveita nas oficinas. E aí a gente mostra alguns vídeos e faz atividade prática no quintal da escola. Então, no quintal da escola, a gente faz as hortas, explica quais são as diferenças de hortaliça, de ornamental, de medicinal, faz a compostagem, explica a importância da compostagem, da separação correta do lixo. E, além disso, a gente incentiva a mudança de hábito no cotidiano deles, né? Que eles levem isso para casa. Então, o retorno é bem efetivo, assim, eles gostam de fazer, né? É bem interessante, assim. Essa preocupação com o meio ambiente tem ganhado cada vez mais força no país e no mundo. Como aponta este pesquisador, o olhar sustentável para nossas ações são fundamentais para trabalharmos a preservação dos nossos recursos naturais. É preciso também reforçar a consciência de toda a população sobre o tema para evitar retrocessos. Nossos padrões estão atrasados. Se a gente comparar os padrões de qualidade do ar do Brasil com os da Comunidade Europeia, por exemplo, a gente está muito atrasado. A OMS emitiu um novo patamar de padrões, de recomendações, em 2021. O nosso está baseado numa recomendação de 2005. Câmaras, vereadores, municípios, Assembleia Legislativa e estados precisam trabalhar com novos padrões de qualidade, seguindo as restrições mais avançadas que a gente tem no mundo, sob o risco de estarmos como cidadãos, como população, perdendo saúde a cada dia. Né? E o lado positivo, segundo o pesquisador, é que, aos poucos, o poder público tem reforçado as políticas públicas e a legislação ambiental fundamentais para garantir uma gestão cuidadosa com a proteção do meio ambiente. Uma notícia interessante que é uma espécie de autorregulação para evitar que bancos promovam, por meio de financiamento, etc., atividades que estão ligadas a desmatamento. Então isso é interessante e veio da iniciativa privada, ou seja, mostra que a gente tem oportunidades em diversos meios, não só no poder público, não só no cidadão, não só no indivíduo. A gente tem que fazer em todos os eixos. E a consciência ambiental é um tema que precisa ser trabalhado em todos os níveis: sociedade, poder público e iniciativa privada. Nesse sentido, a Câmara de São José dos Campos defende a importância de ações coletivas para garantir a fiscalização e a efetividade das políticas públicas e campanhas educativas. É importante porque o vereador tem que estar na rua, vistoriando, olhando os PEVs, olhando os bairros, vendo a questão do lixo, cobrando uma coleta de lixo adequada, fiscalizando para a prefeitura, apontando onde tem que melhorar e também alertando a população. Eu sou relator da Comissão de Meio Ambiente, então nós temos que ter um trabalho muito importante para defender o nosso meio ambiente, defender a nossa água, defender o ar que respiramos e ajudar essa campanha a educar tanto a população como nós políticos e também conscientizar
todo o governo e toda a cidade. Sempre divulgarmos programas de incentivo, de educação ambiental, e nós conseguimos ver sim esse avanço. Com certeza muita coisa se mudou, porque o próprio homem hoje está vendo a grande necessidade desse importante tema estar presente nas nossas vidas e cada vez mais estarmos nos conscientizando a respeito do meio ambiente. E outro caminho para a mudança é refletir e pensar nossos hábitos. Uma pequena mudança no olhar sobre como nossas ações interferem no meio ambiente podem gerar grandes avanços na sustentabilidade. A gente observa que há uns anos atrás não se dava tanta importância à pauta ambiental e hoje tem uma pressão externa que obriga os países a terem alguma responsabilidade com isso. Então a gente vê por esse lado do poder público e pelo lado da sociedade a gente tem que entender que tem que haver uma mudança efetiva de hábitos, né? A mentalidade tem que mudar. E o que a gente precisa talvez é parar para refletir e pensar, não, a gente não pode andar para trás, né? A gente tem que avançar muito e às vezes para algumas coisas muito rápido. A gente está diante de cenários de mudanças climáticas que nos impõem desafios mais novos, inclusive, e a sustentabilidade tem que estar no eixo, tem que estar no cerne, tem que estar no centro das nossas atenções. Ainda sobre a nossa série, na segunda matéria que você vai ver agora, o assunto é gestão de resíduos sólidos. Sabia que São José é destaque na área? Pois é, saber cuidar e reaproveitar o nosso lixo é fundamental para a sustentabilidade de uma cidade. E nós fomos te mostrar de que maneira esse cuidado sustentável é também uma ferramenta na proteção ambiental. Referência de consumo consciente e sustentabilidade. São José está entre as melhores cidades do estado quando o assunto é gestão do lixo. O relatório anual do Índice de Gestão de Resíduos Sólidos deu à cidade o 3º lugar no ranking estadual, atrás apenas de Santo André e Araraquara. E aqui em São José, desde 2015, um plano municipal estabelece uma série de regras para a limpeza urbana e o manejo do material recolhido. A coleta seletiva faz parte desse planejamento. Caminhões que passam por todas as regiões da cidade, com dias e horários definidos para os diferentes tipos de material. A gente tem as coletas desses resíduos. Vamos lá, a coleta comum, do lixo comum, né, é feito por uma empresa terceirizada, e todas as outras coletas feitas pela Urban. Por exemplo, a coleta de recicláveis, a coleta de eletroeletrônico, coleta de resíduos de saúde, coletas de animais mortos de pequeno porte, coleta de volumosos, entre outras coletas aí, eletroeletrônicos, né? Entre outras coletas aí, são todas, de alguma forma, destinadas ambientalmente corretas. Mas o recolhimento feito nos bairros é só o começo de um longo trabalho que, além do impacto ambiental, também é uma ferramenta social. Todo o material coletado pela Urban, a urbanizadora municipal, é levado para o aterro sanitário. Cada pessoa produz, em média, 800 gramas de lixo por dia. Pode até parecer pouco, mas quando todo esse material vem para a estação de tratamento de resíduos sólidos, a gente tem uma ideia da proporção do lixo produzido na cidade. Só aqui no centro de triagem são 47 toneladas de materiais dispensados, chegando todos os dias. O lixo reciclável também vem para cá e fica a cargo de 3 cooperativas. As mãos precisam ser rápidas para separar os resíduos o mais depressa possível. A dona Leia conhece bem essa rotina. Já são 4 anos como cooperada. É corrido. Você pegar, você já tem que saber o material. Aí o pessoal que chega novato, a gente tem que ensinar a pegar material. Aí depois vai lá, separa os que misturou tudo, que é uma misturada feia. Mas dá legal. Depois de separado, o material é organizado e fica à espera do transporte. A partir de agora, pode se transformar em fonte de renda. É a consciência ambiental que tem impacto social. Cada tambor desses azul tem um item. Tem PET, tem vidro, tem papelão. Então é isso que nós trabalhamos aqui. O trabalho nosso é fazer isso, que é o nosso ganha-pão. Aqui, igual eu falei, que nós temos 120 pessoas aqui que tiram o ganha-pão daqui. Todo rejeito segue para outra etapa do processo. Ele vai para debaixo da terra. E não é pouca coisa, não. São mais de 600 toneladas de resíduos sólidos por dia. Esse engenheiro ambiental explica que a manutenção de um aterro é um trabalho complexo e cada detalhe é importante para não reduzir a vida útil do espaço. Em São José, não há lugares viáveis para novos aterros.
Por isso, é preciso trabalhar para manter o funcionamento desse local. É importante nós falarmos que o aterro ele deveria ser a destinação final apenas para o rejeito, que é aquela parcela do resíduo que não tem mais nenhuma utilidade, não tem mais valor para reciclagem, e infelizmente isso ainda não está acontecendo nem em São José e nem na grande parte do Brasil. A gente ainda manda muito material reciclável, muito material orgânico direto para o aterro sem ser recuperado para reciclagem. Isso é um ponto preocupante, o que acaba reduzindo a vida útil do aterro. Então, por outro lado, o aterro de São José está com uma vida útil muito curta, aí de menos de 10 anos. Na Câmara, a conscientização da população a respeito do descarte regular de lixo é acompanhado de perto, inclusive com o apoio da Comissão de Meio Ambiente. Para os vereadores, o primeiro passo é unir o aprendizado em casa com o conhecimento que as escolas podem proporcionar. Você faz dentro da sua casa, a escola também, né? Aquele complemento da educação, e é muito importante que a administração pública tenha ações como na Semana do Meio Ambiente, né? A gente pode falar do Arboriza São José, que sempre incentivando a plantação de árvores, também muitos pomares, né? Pomares que são plantados dentro de entidades sociais. Isso também serve para a criança que está dentro da escola, né? Já conseguimos, através de solicitações nossas, levar, né, as hortas tanto para a escola municipal como para a estadual. Então a gente enxerga que São José dos Campos ela está estruturada para que o cidadão também siga essa realidade que é obrigatória desde 1981. E algumas medidas podem trazer resultados imediatos. A separação correta do lixo feita hoje pode fazer a diferença amanhã. A Semana de Meio Ambiente, né, o cidadão acompanha as diversas ações da prefeitura, ele se conscientiza que ele tem que fazer a ação dele dentro de casa. Então é fundamental a preservação do meio ambiente e também fazer a roda da economia, né, de quem recicla, né, que tem um grupo muito grande de São José dos Campos, sempre é viável ter essa separação, essa destinação adequada para que facilite a vida dessas pessoas também. E no próximo bloco tem mais da série sobre o meio ambiente. Vamos te mostrar as leis municipais sobre o tema e ainda você vai ver como foi a sessão solene que concedeu honrarias ao engenheiro Manuel de Oliveira e ao Instituto Em Voz. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. E agora eu te faço uma pergunta, hein? Nesse friozinho, como está a sua saúde? Pois é, ultimamente muita gente tem ficado gripado ou resfriado, normal para essa época do ano. Mas a grande questão é como nos prevenir e nos cuidar para enfrentar a chegada do inverno sempre saudável? Para te ajudar nessa resposta, nós conversamos com um médico que trouxe dicas bem legais, viu? Dá só uma olhada. Esse acessório ainda vai ser muito utilizado nos próximos meses, principalmente quando chega a época de dias mais frios. E a máscara tem sido uma aliada do Carlos, uma proteção a mais, já que ele se recupera de um resfriado. Ela continua sendo uma grande aliada para mim, mesmo depois do período de pandemia. Eu continuo usando em determinados lugares, porque ainda está aí a gripe, né? Inclusive eu estou me recuperando, estou no finalzinho de uma, então ela continua usando. E cada um tem sua maneira de se prevenir do frio. Eu me agasalho bem, eu procuro não tomar friagem. Se eu estou tossindo, eu já me preparo, já tomo já os remédios que é indivíduo, já para gripe, né? Para não ter tosse, essas coisas. Tomando muita água, continuo com a minha prática de esporte, que eu gosto de pedalar, né? E alimentação, a principal é a alimentação, né? Porque eu tenho muita bronquite nessa época, eu tenho que me proteger melhor. Então eu já coloco mais blusa, mais agasalho e medicamento, né? Não tem jeito. E não tem jeito, mesmo se cuidando, na chegada dos meses mais frios, é comum pegar um resfriado, gripe ou outras doenças alérgicas e respiratórias. A bronquite também está na lista das doenças que se agravam nessa época do ano. E para quem já tem problemas respiratórios, atenção redobrada. No frio, a gente tem o tempo mais seco, então a gente vai ter uma alteração ambiental que vai provocar uma piora da poluição e isso faz com que esses pacientes procurem mais o pronto atendimento com a falta de ar, com a manifestação clínica daquele problema crônico que ele tem. Aliado a isso, as infecções respiratórias podem ser um agravante, porque esses pacientes também são muito mais suscetíveis e podem ter quadros mais graves. Eles são muito mais vezes internados nesse período de inverno.
É nessa época do ano também que as unidades de pronto atendimento e hospitais da rede pública registram um aumento no número de testes rápidos de Covid-19 em pacientes com sintomas como tosse, dor de garganta e coriza. Cresce ainda o total de internações se comparado aos primeiros meses do ano. Em janeiro de 2022, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, 8 pacientes foram internados por sintomas gripais. Já em agosto, foram 67, aumento de mais de 700%. Para esse ano, esse índice não está muito diferente. A gente teve um aumento significativo de 20% a 30% da média de atendimento de infecção respiratória nas unidades de pronto atendimento, especialmente pediátrico, que é mais importante a procura, né? E isso tem sido enfrentado pelas nossas equipes. É importante que a população fique alerta e tome todos os cuidados para evitar que aumente mais ainda, né? E fica o recado dos médicos. Em caso de qualquer sintoma gripal ou desconforto respiratório, o uso da máscara é imprescindível para evitar a contaminação de outras pessoas. Espero que a população tome como hábito o uso da máscara. Então, você ficou gripado, ficou resfriado, use a máscara para não passar para a sua família, passar para outra pessoa. Traga isso como uma indumentária do dia a dia, deixa na bolsa. Começou a sentir, usa a máscara. Todo mundo já se acostumou com isso. Além do hábito de utilizar a máscara e o álcool gel fundamentais na prevenção, a vacina também é outra aliada muito importante. Só que o problema é que a procura pelas doses tem sido muito baixa. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o município atingiu apenas 35% do público-alvo. Então, a solução foi prorrogar a campanha de vacinação até dia 30 de junho, com o objetivo de imunizar mais pessoas acima de 6 anos de idade. É uma tecnologia que se desenvolveu, segura, eficaz, eficiente, funciona muito bem, previne. Então, aquele paciente que quer ter uma gripe forte, o idoso que tem a liberação da vacina gratuita, ele pode ter uma gripe que não vai virar pneumonia, por exemplo, que não vai virar um quadro grave que precisa internar. Então, por favor, se tiver um idoso em casa, leve-o para vacinar. Aproveita, atualiza a vacina de Covid e faz a de gripe. E a consciência é o caminho defendido pela Câmara para ampliar os cuidados da população nos dias mais frios. Como aponta os parlamentares, hábitos simples podem prevenir doenças e ajudar a reduzir a procura por atendimentos médicos. Evitar de levar as crianças, principalmente se estão gripadas, porque crianças que estão gripadas em contato com outras, com certeza ali vai ser um ambiente que vai proliferar esse tipo de doença. A questão do cigarro, porque a fumaça pode irritar as pessoas que têm esse tipo de doença, o corpo sempre hidratado, local, ambientes arejados, evitar queimadas, né? Tudo isso aí pode trazer uma melhoria para as pessoas nesse período de frio, de seca, onde as pessoas podem desenvolver essas doenças respiratórias. Outro caminho, segundo a Câmara, para ampliar a consciência, viria por meio de campanhas educativas, principalmente no tema da vacinação. É importante que a nossa população joseense saiba que a qualquer momento que a saúde, os agentes de saúde, a Secretaria de Saúde, façam uma campanha de vacinação, seja ela qual for, é necessário uma atenção especial, porque a vacinação é uma grande prevenção. E principalmente, como você falou, nesse período agora de frio, onde as doenças respiratórias são mais frequentes, aí as pessoas têm que manter, além de todo um ciclo de cuidado no dia a dia, tomar a vacina e, logicamente, levar a mais pessoas também essa informação. E vamos falar de homenagens aqui no Semana? Em uma cerimônia solene, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao engenheiro e veterano da FAB, Manuel de Oliveira. Manuel também participou da criação do Instituto Invoz, entidade que busca orientar jovens sobre as áreas da tecnologia, inovação e o setor aeroespacial. Na ocasião, o Instituto ainda recebeu a medalha Cassiano Ricardo. As honrarias foram propostas pelo vereador Zé Luiz. O plenário da Câmara ficou lotado para a sessão solene que concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao Invoz, integrando Vozes para o Futuro, uma associação sem fins lucrativos que atua em diversas áreas como educação, cultura, inovação e empreendedorismo. Durante a cerimônia, também foi conferido um título de cidadão joseense a Manuel Oliveira,
que é um dos fundadores e presidente de honra da associação. A honraria foi proposta pelo vereador Zé Luiz, que destacou o trabalho feito pelo Invoz em São José dos Campos. Venho aqui em nome de todos os vereadores, inclusive, agradecer você, ao Grupo Invoz, e dizer que, para nós, esse momento é sublime. Para você, acho que é uma emoção muito grande, porque ser reconhecido por uma cidade do porte de São José dos Campos é uma das coisas maravilhosas, mas mais importante, o legado que vocês construíram. Então, eu termino por aqui dizendo o quanto você, a sua geração, do Coronel Osíris, construíram essa cidade. A cerimônia contou com a participação de autoridades municipais, representantes da Embraer e do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O vereador Fernando Petit também esteve presente na solenidade. A medalha Cassiano Ricardo é uma honraria concedida a instituições ou pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A homenagem foi recebida pela presidente executiva do Invoz, Neide Pereira Pinto. Ela ressaltou a importância desta honraria recebida pela associação. Esta honraria, proporcionada pelo vereador Zé Luiz ao Invoz, nos dá projeção, reconhecimento e, acima de tudo, nos traz grandes responsabilidades. De agora em diante, o Invoz precisa sonhar mais e realizar maior. Por vídeo, o fundador da Embraer, Osíris Silva, enviou uma mensagem relembrando 6 anos de atuação do Invoz em São José. O Invoz teve como objetivo de transformar opiniões em fatos durante todo esse tempo. Muitos deles não conseguimos ainda atingir, mostrando que esta marca dos 5 anos agora é um marco que precisa ser referenciado para que a cidade continue a se beneficiar. O outro homenageado da noite, Manuel de Oliveira, lembrou da sua chegada no DCTA ainda como estagiário nos anos 70. Nascido em Santa Gertrudes, na região de Campinas, é casado, tem 2 filhos e 2 netos. Engenheiro civil, cumpriu missões internacionais nos Estados Unidos e na Itália e foi vice-presidente executivo de finanças na Embraer. Emocionado, ele disse estar feliz com a homenagem e declarou seu amor pela cidade. Quero dizer que estou muito feliz, feliz mesmo. Principalmente porque, há 54 anos atrás, eu escolhi São José dos Campos. E hoje, a cidade me escolheu. Muito obrigado. E chegou a hora da nossa terceira reportagem especial da série sobre o meio ambiente. E eu te convido agora para conhecer as leis municipais aprovadas aqui na Câmara, voltadas para o tema da sustentabilidade. Tem muita proposta interessante para colocar São José dos Campos como destaque nas políticas de proteção ambiental. São José dos Campos. Com mais de 700 mil habitantes, a cidade mistura sua paisagem urbana de prédios com a preservação de áreas naturais, como o banhado, e a criação de leis ambientais é fundamental para estabelecer regras e possibilitar um desenvolvimento sustentável ao município, garantindo qualidade de vida à população. São José dos Campos, neste aspecto, a gente tem leis muito bem construídas. A importância é que a gente está pensando não nas gerações atuais, a gente está pensando nas gerações futuras, né? O que a gente vai deixar para essas crianças que estão aí hoje. E ter uma legislação ambiental, ela que seja realmente respeitada, ela garante, ou ela não é que ela garante, mas ela é um indicador
de qualidade de vida para essa população mais jovem. E para uma política ambiental ser implementada, é necessário pensá-la em todos os contextos, desde a mobilidade com a redução de poluentes no trânsito, até a preservação de nascentes e investimentos no setor rural, que, segundo o poder público, representa mais de 60% do território joseense. Hoje a gente vê já criando algumas políticas, né? Projetos de arborização, a gente já vê a questão da gente ter uma área de preservação permanente mais bem elaborada dentro dos projetos, né? A questão de integrar, por exemplo, um projeto de construção com a área de preservação, criar uma área de caminhada, uma área de parque. Então a gente está trazendo o ser humano junto do meio ambiente, né? Que acho que isso está dentro daquele pretexto nosso do desenvolvimento sustentável. A Câmara tem um papel importante para construir uma cidade sustentável. Por meio da fiscalização, os vereadores conseguem identificar as principais necessidades na área ambiental e, dessa forma, elaborar projetos que ajudam a melhorar a legislação. E o meio ambiente tem recebido a atenção dos parlamentares. Nos últimos anos, muitas leis aprovadas têm contribuído com a proteção dos nossos recursos naturais. Entre elas está a criação do Programa Ação Sustentável, que busca firmar parcerias com empresas para a construção de ciclovias e ciclofaixas na cidade. Outra lei autoriza o uso de câmeras de monitoramento para combater o descarte irregular de resíduos sólidos. E para ampliar o rigor da legislação, uma lei aprovada aumentou o valor da multa para quem realiza a prática de queimadas no município. O Legislativo ainda participa diretamente do debate e votação da lei de zoneamento. Tudo isso, né, a gente fica sabendo lá na ponta, lá no bairro, porque o cidadão procura a gente, fala. Então é nesse ponto que a gente consegue ajudar, por isso que quando vem algum plano diretor ou coisa parecida, para melhorar a cidade, os nossos palpites e as nossas emendas, elas são vitais para que seja melhor aproveitado o trabalho que a gente faz. E quando o assunto é legislação, São José também é destaque no cuidado com a arborização. Uma lei de autoria do vereador Walter Hayashi criou um inventário arbóreo na cidade para catalogar todas as árvores do município. Segundo a prefeitura, 40 mil das 80 mil árvores do município já foram cadastradas, o que possibilita o manejo responsável e eficiente. Envolve diretamente na vida das pessoas, né, que é a qualidade do ar. Então a árvore ela tem esse significado bastante importante. E para o futuro, também é necessário pensar a educação ambiental, um trabalho de longo prazo, essencial para construir uma sociedade que pensa de maneira sustentável. A educação ambiental ela já saiu da escola fundamental, né, que a gente sempre via ali plantando, entendendo de sementes, e já começou a entrar já num viés indústria, num viés banco da faculdade, né, num viés mais próximo da população que hoje está aqui. Por exemplo, algumas ações que eu já andei vendo no parque municipal, né, de plantio de árvores, né? Você vê que não são as crianças que estão plantando mais, né? Você já vê que é a população mesmo. E isso é muito bacana, porque você traz aquela sensação de pertencimento, né? Eu estou fazendo mudar. Como? A cidade como um todo. E vamos para mais uma pausa, mas já voltamos com a nossa última reportagem da série sobre o meio ambiente. O tema é a importância das nascentes. E também vamos voltar a falar de homenagens em outra sessão solene. Câmara entregou o título de cidadão joseense ao pastor André Samuel Câmara. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta e a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao pastor André Samuel Câmara. A homenagem proposta pelos vereadores Robertinho da Padaria e Marcelo Garcia é uma forma de valorizar o trabalho de evangelização e também o cuidado do pastor na condução de projetos sociais. O pastor André Câmara também é diretor da rede Boas Novas de TV e Rádio. Centenas de pessoas estiveram presentes no plenário para a cerimônia solene que concedeu o título de cidadão joseense ao pastor André Samuel Câmara.
Natural de Manaus, André é casado com a pastora Nayane Teixeira Vec Câmara e tem 3 filhos. André chegou em São José dos Campos em 2019 e desde então vem se destacando por diversos trabalhos em todos os campos à frente da presidência da Assembleia de Deus Missão, superando inclusive desafios apresentados nos cenários de pandemia mundial e crise econômica. Para o vereador Robertinho da Padaria, um dos autores da honraria, a representatividade do pastor na cidade foi o que destacou a ele a receber o título de cidadão joseense. O pastor André Câmara está há 4 anos em São José. E ele tem mostrado um trabalho excelente com relação à frente da Igreja Assembleia de Deus Missão, né? Inclusive aí ampliando a igreja e também trazendo mais fiéis para a igreja. É um trabalho excelente e a igreja hoje são um total de 100 templos aqui somente na nossa cidade. Já o vereador Marcelo Garcia, também autor da honraria, citou que a homenagem ao pastor André foi possível porque o prefeito Anderson Farias é um grande parceiro das igrejas evangélicas. O prefeito é parceiro das igrejas. Talvez se você não sabe, mas houve-se um grande diálogo. O vereador Robertinho citou aqui a época da pandemia, onde nós sofremos um pouco com as portas fechadas, fazendo live, mas o prefeito ali, juntamente com o Felício, né, sempre ali flexibilizando a abertura das igrejas, e a obra do Senhor não parou. É por isso que esse final de semana, né, no dia 10 de junho, vocês vão estar ali no Teatrão, louvando e glorificando ao Senhor, celebrando 82 anos que vocês pregam o Evangelho. Emocionada, Nayane Câmara, que é esposa do homenageado, ressaltou a felicidade pela honraria ao marido por ser um servo de Deus e criar um legado significativo. Falar de André Samuel Câmara é falar de um pai, um esposo, empresário, homem íntegro, honesto, trabalhador e o título que mais nos orgulha, um verdadeiro servo de Deus. André representa para esta cidade um legado de fé, de serviço e de amor. O prefeito Anderson Farias chamou a atenção do público presente, citando que ser pastor é como ser prefeito, e agradeceu a André pelo trabalho realizado na cidade. E a Igreja Assembleia de Deus, ela é quase uma prefeitura, com várias secretarias. Secretaria do Jovem é verdade, isso eu estou falando, é um prefeito, o André hoje é um prefeito, tesoureiro, né? Isso é verdade, tem os secretários, e você ali tem uma estrutura para cuidar das pessoas, seja das crianças, seja dos jovens. Eu vi aqui o pastor falando da questão da cidadania, que se cuida, do social, do apoio às pessoas, do atendimento psicológico, que nós estamos falando aí da saúde, enfim, da ajuda de todos. Eu, como prefeito da cidade, posso dizer aqui, obrigado, André, pelo que você já fez, pelo que você faz e pelo que você ainda fará, que você terá, com certeza, vida longa. Após receber a honraria entregue pelos vereadores, o homenageado agradeceu pelo reconhecimento e destacou que neste ano a Igreja Assembleia de Deus de São José dos Campos comemora 82 anos. Eu me sinto muito honrado por essa homenagem, essa honraria, mas eu também penso que essa honra não é uma honra pessoal, uma honra institucional. Nós estamos completando nessa semana 82 anos da nossa igreja. Então, eu, como representante dessa igreja, estou sendo homenageado, mas todos os pastores, líderes, membros da nossa igreja, que completam 82 anos, também se sentem tão felizes, alegres e honrados como eu estou. Então, eu dou graças a Deus por viver esse momento, estando em São José dos Campos, que é uma cidade muito segura e que lidou muito bem com a questão da saúde pública e a questão também da economia. E hoje nós estamos aqui para comprovar o crescimento da igreja durante o período da pandemia, até no lockdown, quando ela saiu, finalizou o ano, ela finaliza
Fortaleza com um crescimento, desde que eu estou aqui há 3 anos e meio atrás. E não tem como não falar de solidariedade esse mês, né? Já que o junho abriga 2 datas muito importantes. O Dia Mundial do Doador de Sangue e a campanha Junho Vermelho, para incentivar as doações nos meses mais frios. E para te motivar a se tornar um doador e comentar sobre a importância deste ato tão nobre, o repórter Marvin Pinho foi até o Hemocentro de São José contar histórias de doadores que fazem questão de ajudar o próximo. São mais de 20 anos vindo ao banco de sangue. O Kleber já estendeu o braço para a doação mais de 50 vezes. Um gesto de amor que se transformou em hábito para ele. Bom, eu comecei com 18 anos. Primeira vez que eu vim aqui, vim com amigos que eram militares no CTA, da Aeronáutica aqui em São José. Vim para fazer a primeira doação e, na sequência, comecei a tomar gosto por vir aqui sempre. E faço isso já há mais de 20 anos já. A doação do Kleber é o símbolo do Junho Vermelho, mês de conscientização para a necessidade da doação de sangue. No dia 14 é celebrado o Dia Mundial do Doador e a data vem a calhar. Hoje, o estoque está em 90%. O problema é que com a chegada do frio, os doadores desaparecem e os indicadores ficam abaixo do considerado estável. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Para nós, bancos de sangue, é uma data muito relevante, muito importante, até porque os dias frios ele traz consigo um aumento da inaptidão, né, em função de doenças das vias aéreas como resfriado, a gripe, sinusite, bronquite, que é muito comum nesse momento. Então, assim, para nós é de suma importância trazer à tona para aumentar as doações, porque tem um número maior de pessoas que acabam não podendo doar. E mesmo com os índices estáveis no momento, o O negativo ainda é um tipo sanguíneo que requer um pouco mais de atenção. O principal diferencial para nós, banco de sangue, é que ele é o doador universal. Então, uma bolsa de O negativo serve para qualquer paciente de qualquer outro tipo sanguíneo. Então, nos momentos onde há perda de sangue, o paciente entra no hospital em estado grave, ele não tem o tempo hábil para aguardar a realização dos testes pré-transfusionais. Então, nesses momentos, a gente utiliza o O negativo para atender essas situações emergenciais. Então, acaba sendo que a gente tem uma demanda maior na transfusão do que na própria incidência da população. São, em média, 2.600 doadores que passam todos os meses aqui pelo Serviço de Hemoterapia de São José. Mas depois de coletado, o sangue ainda passa por um longo processo. É preciso fazer o fracionamento de tudo que é recebido. Depois da captação, as bolsas vêm para a câmara de resfriamento. Aqui começa o trabalho técnico. O sangue é dividido em 3 elementos: hemácias, plaquetas e plasma. Assim, cada doação pode salvar pelo menos 3 vidas. Por isso, quanto mais doadores, melhor. Mas segundo o Ministério da Saúde, somente 1% da população doa sangue regularmente. O ideal é que esse índice chegue a 6%. Para incentivar esse gesto, a lei prevê alguns benefícios para quem é doador. Desde 2012, uma lei municipal aprovada pela Câmara garante aos doadores o direito ao atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos e eventos culturais. Uma lei federal também garante outro benefício para esse público. Uma vez por ano, quem doa sangue tem direito a um dia de descanso. Existem aqueles profissionais cuja atividade envolve esforço físico, né? A pessoa que fica muito tempo em pé, que tem que andar por longos percursos, muitas vezes exposto a alturas, a temperaturas extremas ou muito baixas. Então, esse tipo de profissional que trabalha com esforço físico, ele deve tirar o seu dia de descanso após a doação. É de suma importância. Algumas atividades, principalmente aquelas atividades de escritório, ainda permitem que a pessoa volte ao trabalho, mas o doador ele tem direito a um atestado por ano. Por isso é importante saber quem pode doar. Algumas regras são estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É preciso ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, além de apresentar documento original com foto. O Rony cumpre todos esses requisitos e vem ao banco de sangue com frequência. Mais do que isso, ele decidiu se transformar num multiplicador. Dessa vez, trouxe esse grupo do trabalho, 4 amigos que entenderam o valor de um ato simples, mas muito solidário e indispensável.
É um gesto, né, de solidariedade e amor ao próximo. Então, assim, o sangue é uma coisa que é insubstituível. Até porque amanhã pode ser um familiar meu, pode ser eu mesmo, tendo essa necessidade de receber esse sangue aí de alguém. Então, a gente tem que ter amor ao próximo e saber que amanhã ou depois pode ser até um familiar nosso. Na Câmara, os vereadores acompanham de perto os trabalhos do Banco de Sangue e incentivam campanhas voltadas para a doação, principalmente no período considerado crítico. E agora o inverno aí pela frente, com aumento de internação, dos casos de infecção, também dos casos de infarto, AVC, isso tudo aumenta. Cirurgia cardíaca também tem uma tendência a aumentar pelo número de aumento de infarto. Vai precisar de mais sangue. Então é muito importante essa campanha, liderada aí pela Câmara, pela TV Câmara, para a gente levar essa mensagem para a população. Doe sangue, sangue é vida e nós temos que ajudar o próximo. Ainda de acordo com o vereador Dr. José Cláudio, a doação é um ato de empatia e solidariedade, que não demora mais do que 20 minutos. Por isso, reforça a necessidade de contribuir para essa causa. Então a ideia que você tem que ter é o seguinte, pode ser você, pode ser um seu, e é um irmão, é um próximo que está ali. Então doar sangue é doar vida, é salvar a vida. E agora a gente fala de meio ambiente, da nossa última reportagem especial da série. O foco agora é nas nascentes de São José dos Campos. Elas são fundamentais para o controle da fauna e flora e mantêm vivos os nossos diversos biomas. Mas para isso é preciso que haja consciência no trabalho de proteção das nascentes. E para incluir todos nesse trabalho educativo, São José tem até um programa dedicado às nascentes, fruto de uma lei aprovada na Câmara. Essa é uma das 38 nascentes de São José dos Campos. Além da beleza, elas têm um importante papel: fornecer água para os córregos e rios, além de ser fonte de vida para a fauna e flora locais. As nascentes são os pontos onde a água subterrânea aflora. Isso acontece em locais de baixa declividade ou em condições onde os solos têm características específicas que permitem esse afloramento, ou às vezes quando nós temos alguma intervenção no solo por uma realização de obras, um corte do terreno natural, esse afloramento acontece. Então nós temos nascentes que acontecem naturalmente ou outros afloramentos que também acontecem em função de intervenções humanas. Mas para que as nascentes possam cumprir seu papel ambiental, é necessário cuidado. Hoje, a legislação garante a proteção delas e as nascentes estão incluídas nas famosas APPs, Áreas de Preservação Permanente. Isso impede qualquer intervenção no entorno próximo e evita ações ou atividades que poderiam causar danos ambientais. De acordo com a legislação brasileira, todo o corpo d'água tem uma área de preservação a ele associada. Nas nascentes, nós temos um raio de 50 metros que deveria ter vegetação natural, que chama de vegetação nativa, uma área que deveria ser preservada e não ter usos. Identificou-se à época de instauração do programa que várias das áreas que estavam em ambientes urbanos não tinham sequer vegetação, ainda várias delas tinham uma deposição de resíduos bastante significativo e existiam usos que eram feitos nesses locais. Então, o que o programa se propôs foi a restaurar ou revegetar essas nascentes, entendendo que se essa revegetação acontecesse, a gente podia novamente trazer um equilíbrio, melhoria não só da quantidade, mas da qualidade de água. E aqui em São José, o manejo com as nascentes ainda tem um reforço a mais: o programa de revitalização de nascentes. O objetivo é manter um trabalho de proteção a partir da educação e consciência de toda a comunidade. Uma das metas do programa é unir escolas, empresas e toda a comunidade em atividades sustentáveis, com foco no cuidado das áreas próximas às nascentes da cidade. Esse é um programa de 16 anos, né? Então virou uma tradição, aliás, ele é uma lei, né? Em termos de obrigação de autoria do vereador Juvenil Silvério, em que agora o município tem que desenvolver esse trabalho continuamente. E já são 38 nascentes que receberam perto de 50 mil mudas, então o trabalho técnico de proteção da nascente ele está evoluindo. Mas mais do que isso, esse programa Nascentes é uma grande oportunidade da educação ambiental, envolvendo 18 escolas, né, das escolas municipais. E segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, o programa tem ampliado ao longo dos anos, com o apoio de empresas e outras instituições que levaram o cuidado ao meio ambiente para a cultura de trabalho. E também
né, a partir de 2020, o Programa Nascentes ampliou a sua estratégia ao possibilitar a adoção de nascentes por empresas e instituições, né? Então também tem essa pegada que as próprias empresas e instituições, elas carregam também a educação ambiental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E como as nascentes são primordiais para a preservação do meio ambiente, o poder público tem criado novos programas para assegurar a proteção das áreas. O foco principal está na educação ambiental. Nós estamos reflorestando as nascentes e os rios na área rural, principalmente na bacia do Rio do Peixe, que forma o reservatório do Jaguari, que hoje ajuda a abastecer 40 milhões de habitantes, 3 regiões metropolitanas, e a prefeitura tem feito um trabalho de saneamento rural e também de reflorestamento. Então já foram, né, por ano, estão sendo reflorestados cerca de 50 a 100 hectares todos os anos. E falando na importância da educação, a aposta de muitos especialistas está na consciência para que toda a comunidade se torne um agente no cuidado com as nascentes. Um exemplo desse trabalho está presente em um livro, publicado pelo curso de Engenharia Ambiental da Unesp, que desde 2015 participa das ações do Programa de Revitalização de Nascentes, com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Se eu não conheço, eu não reconheço o valor. Então, para a gente trazer à luz o que já existia de programa instituído pela Prefeitura, todas as ações e mobilizações que foram feitas em relação à educação ambiental nas escolas, promovidas pelo Programa de Revitalização. Então, o livro vem para trazer um compilado de tudo isso e para evidenciar que existe um ganho de áreas hoje que estão vegetadas em função do programa. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, segue a gente, @TV Câmara SJC. Lá você também pode interagir com a gente, viu? Um bom fim de semana para você, até mais!